Pai do Senhor, meus queridos, nessa tarde de domingo, estou aqui no monte e quero nessa tarde trazer uma palavra aos vossos corações. Estou no monte e está ventando bastante aqui no monte. Vocês vão perceber no vídeo aí que talvez vocês vão escutar o barulho do vento nas árvores, nas canas. E quero falar hoje sobre um assunto importante que a palavra de Deus ela nos fala. Quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre a importância quando se trata da palavra de Deus. As 5 principais utilidades das Escrituras. Então, eu quero falar sobre as 5 utilidades das Escrituras nessa tarde. Porém, não vai dar para fazer todos os vídeos, porque eu tenho 5 textos para falar. Vou ver se eu consigo falar falar 2, talvez até 3 aqui nessa tarde no monte. E se eu não conseguir falar tudo, eu depois estarei comentando os outros depois. Mas agora eu quero comentar, ver se eu comento pelo menos 2 ou talvez 3. Se eu não fazer 3 mais 2, eu creio que vai fazer. Então, quero falar para vocês nessa tarde sobre as 5 principais utilidades das Escrituras. Então eu vou falar 5 utilidades das Escrituras e estarei fazendo primeira e segunda, talvez terceira, que se trata de um assunto importante. A palavra de Deus ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça, e ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. 5 principais utilidades das Escrituras, a qual nós estaremos comentando. Tá bom? Então, eu quero pedir aí você que vai ver esses vídeos, se você não for inscrito no canal, inscreve, ajuda esse canal. E também você pode dar o like, você pode compartilhar esses vídeos se você gostar da palavra de Deus, tá bom? Então nós iremos para o nosso assunto dessa tarde, as 5 principais utilidades das Escrituras. Ela está em 1 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e versículo 17, que diz assim, ó, a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, aqui está os versículos que eu estarei tomando por base para comentar um pouco sobre a palavra de Deus. O primeiro assunto que estarei comentando é sobre a Escritura dizer sobre o ensino. E o segundo, estarei comentando sobre a repreensão. Eu creio que talvez eu vou fazer esses 2 vídeos hoje no monte. Depois eu continuo até falar as 5 principais utilidades das Escrituras. Bem, vamos lá. Nós vamos para a introdução dessa tarde. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado sobre os 5 principais utilidades das Escrituras Sagradas. Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia, nós cremos na inspiração planteia e verbal das Escrituras. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro afirma: os homens santos de Deus falaram inspirada pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. Portanto, as Escrituras são úteis para, primeiro, o ensino; segundo, para a repreensão; terceiro, a correção; quarto, a educação na justiça; e 5, para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Vejamos que aqui está todos os textos, as razões que estarei fazendo um comentário. Então, a nossa tradução está dizendo para nós que temos 5 razões
5 razões para comentar sobre o ensino da Bíblia. A Bíblia é o livro enfático, a Bíblia é o livro sagrado, a Escritura sagrada, chamado de Sagrada Letra e de Sagrada Escritura. Então, por ela nós temos a fonte primordial de ensino. É o que nós vamos meditar um pouco nessa tarde sobre as 5 utilidades das Escrituras. Muito bem. Útil para o ensino. Vejamos. A primeira utilidade ou aproveito das Escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. A função básica e primordial das Escrituras Sagradas é o ensino aos homens ao caminho da salvação. Veja bem o que a Bíblia está dizendo aqui agora para nós, que a Sagrada Escritura, ela ensina o homem ao caminho da salvação. Ou seja, toda a Escritura, diz a Bíblia, é divinamente inspirada por Deus. E ela traz para nós a fonte principal do ensino, aquilo que nós precisamos aprender. Ela nos traz a revelação a qual o homem precisa. E a Bíblia está dizendo que ela nos traz o ensino, que é o conhecimento, que é sobre aquilo que está revelado em todas as Escrituras Sagradas, aonde os homens podem passar a conhecer Deus pela sua palavra. Nós conhecemos o Senhor através da palavra. A palavra, ela é o guia, ela é a bússola. A palavra, ela nos ensina tudo aquilo que o homem precisa e ela nos leva ao caminho da salvação. Então, as Escrituras, a Sagrada Letra, a Palavra de Deus, ela nos leva ao caminho da salvação. Quero ler aqui um versículo que está em Mateus capítulo 20, capítulo 28, versículo 20. Vamos então ver o que está descrito aqui agora. 28, 20. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 28, o versículo 20. Vejamos o que Jesus diz quando se trata do ensino das Escrituras. Veja o que Jesus falou. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Aqui está a palavra a qual Jesus, ele nos revela quando se trata sobre o ensino da Bíblia. A Bíblia é o livro que nos traz a sabedoria para que aprendamos quando se trata do ensino. Então, a Bíblia está dizendo que, para nós, que as Escrituras Sagradas, ela ensina o homem o caminho da salvação. E a palavra que está dizendo para nós, ela é aproveitosa, a Escritura, o ensino, o ensinar é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. Eu nem vou entrar nesse assunto de doutrina aqui, porque muitas pessoas no nosso dia não conhecem mais o que é doutrina, não sabem realmente o que significa doutrina. E eu não posso aqui entrar em detalhes porque eu estou fazendo um vídeo, então não dá para explicar. Se eu for tentar explicar o que é doutrina, eu vou tomar muito tempo. Mas aqui a palavra de Deus está ensinando, falando para nós sobre que são 5 principais utilidades da Bíblia. Então, nós vemos aqui que ela está nos ensinando, e ela nos ensina, ela nos instrui e ela nos educa. E ela nos fala sobre doutrina. A palavra doutrina, ela está dentro da Escritura Sagrada, porém, são poucas as pessoas que cumprem isso, que entendem isso na realidade, mas está dentro da Bíblia. E é necessário que nós entendemos. Então aqui Jesus está dizendo, ensinando todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Jesus está falando que ele mandou. Então, ou seja, Jesus diz, olha, essas coisas que vocês estão vendo aqui, vocês vai deixar por escrito e vai ensinar, porque eu ordeno que ensina. Então, o ensino de Jesus
é para todos nós que servimos a Ele, que andamos com Ele e que amamos a Ele e que aguardamos em Jesus. Então, a palavra de Deus, o primeiro item aqui para nós é sobre o ensino. Então, ela nos ensina a guardar todas as coisas, ou seja, nós precisamos, como servidor de Jesus, nós precisamos ser como embaixador de Jesus. Temos que estar pela palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar na vida do homem, na vida da mulher que serve a Jesus. Entendeu? Então aqui a Bíblia está falando para nós que ela nos leva a aprender como que nós servimos a Deus. E ela nos aponta para a salvação. Então a salvação, ela é primordial, ela está em primeiro lugar. Então ela traz para nós a reflexão daquilo que precisamos ser e precisamos aprender, que é a palavra de Jesus que está sendo revelada para nós aqui. Então Jesus, ele diz que é para ensinar todas essas coisas que ele tem mandado. Então essa é uma da nossa razão que a Bíblia fala sobre ensino. Nós temos que aprender pela palavra. Tudo que nós sabemos sobre Deus é pela palavra. A palavra ela nos mostra do início ao fim, quando se trata de Deus e de tudo que Deus criou e de tudo que aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer, certo? Então está na Bíblia, é algo que nós precisamos ter tempo para estudar, para aprender e passar a viver, tá certo? Então, a primeira razão ela é útil para o ensino. A Bíblia é o livro do ensino. Não existe nenhum livro que ensina como a Bíblia. Pena que o mundo que vivemos não quer isso, mas ela é o primeiro livro primordial para o ensino. É as Escrituras, a Bíblia Sagrada, certo? Ela é útil para o ensino. Vamos então. Em Deuteronômio capítulo de número 11 e o versículo de número 18 e 19, o Senhor disse a Israel: pede, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por testeira entre os vossos olhos. Ensina aos seus filhos, veja bem, falando dela assentado em tua casa, andando pelo caminho. Está vendo aí? Andando pelo caminho. Então a Bíblia está dizendo para nós que nós temos que ensinar na nossa casa, ensinar o caminho, deitando-te e levantando-te. Está vendo aqui? Então a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. E Deus está dizendo agora para o povo de Israel, que Israel pede, pois, as minhas palavras em vosso coração e a vossa alma. Olha aí o que Deus está dizendo aqui para Israel. Atai, pois, os sinais na vossa mão, para que esteja por testeira entre os vossos olhos, e ensina os vossos filhos, falando dela em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, a Bíblia, ela é o livro principal e primordial para o ensino. E está dizendo Deus aqui para que o povo de Israel o atasse em suas mãos, no seu coração, certo? E fosse por testeira diante dos seus olhos, que significa que Deus está dizendo para o povo de Israel que ele é um Deus, que é um povo seu, um povo que tem a palavra de Deus dentro do seu coração, um povo que está com a palavra de Deus escrita, não só nas suas mãos, mas no seu coração, certo? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é o que Deus quer que todos nós façamos e tenhamos dentro de nós. Vamos tomar por base o versículo que eu acabei de ler aqui. Vamos ver o que está escrito agora. Está ventando bastante aqui, eu estou com um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia está falando aqui. Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 11, 18 e 19. Está escrito assim: pede, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma,
Atai-as por sinai na vossa mão, para que esteja por frontal entre os vossos olhos. Ensina aos vossos filhos andando, falando, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Vejam o que a palavra de Deus ela está nos traduzindo quanto ao ensino, porque Deus quer que nós vivamos essa palavra, e para isso acontecer é necessário que nós temos ela. Deus disse: pede a minha palavra, escreve ela, tem ela no teu coração e na tua alma. Quando a palavra de Deus está no coração e na alma do homem, ele confia em Deus, ele acredita em Deus de uma forma do sobrenatural. Nós vivemos em um século em que todo mundo fala que é de Deus e que ama a Deus e que crer em Deus. Fora disso, só não confessa aqueles que são chamados de ateu, que na verdade quando a coisa aperta ele vai ter que acreditar em Deus. Só que nós vivemos em um povo que usa a expressão Deus e que tem uma fé que não é uma fé da origem, não é uma fé do sobrenatural, porque a Bíblia diz que a fé ela é invisível, ou seja, a fé ela não é palpável. Na fé nós não tocamos, na fé nós não pegamos, igual estou pegando essa Bíblia e esse óculos que está nas minhas mãos. Isso não é fé. A fé ela vem ao nosso coração, para a nossa alma, através de que nós ouvimos a palavra de Deus e acreditamos nela. Aí então nós vamos ter fé em Deus, que é o Deus da palavra. Quando nós cremos na Bíblia, nós cremos em Deus, que é o Deus da palavra, porque a palavra ela não é de homem, a palavra ela é de Deus. Nós lemos aqui agora há pouco que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é inspirada, ou seja, divinamente inspirada. O que significa isso? Divinamente inspirada. Está dizendo a Bíblia que ela é literalmente pela vontade de Deus e não por vontade humana. Não é a Bíblia escrita por vontade humana, mas sim divina. Então, a fé, ela vem através que nós ouve a palavra e ouve a palavra que é de Deus. Então, a partir do momento que nós ouve a palavra que é de Deus, então entra em nosso coração uma fé, mas é uma fé viva, uma fé eficaz, que nós cremos naquilo que nós não vimos. Isso é fé. Nós cremos naquilo que nós não acreditamos. Por exemplo, eu não estou vendo Jesus aqui agora comigo. Eu estou aqui no mato, no monte. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu creio que Ele é o meu Deus. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Eu creio que Ele é o Deus que criou todas as coisas, está escrito. Então eu creio. Então é uma fé no invisível. Eu estou olhando aqui para o alto, estou vendo cana, estou vendo monte, árvore e um automóvel, vendo mais alguma coisa aqui. Porém, eu não estou vendo Jesus, não estou vendo Deus, mas eu creio. Isso significa fé. A fé, ela não é palpável. A fé, ela está no invisível. Ok? Então, é isso que é fé. Muito bem. Então, é o que a palavra de Deus, ela está falando para nós. Que Deus quer que essa palavra esteja em nosso coração e na nossa alma. E que nós temos que viver dela e viver para ela. Certo? Ensinando nossos filhos, falando e andando pelo caminho, em casa sentado, levantando-te e deitando-te, ou deitando-te e levantando, certo? Então, é o que a Bíblia está dizendo para nós quando se trata que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Ou seja, tudo que nós precisamos aprender sobre Deus e sobre o que acontece da criação até a eternidade, nós temos na Bíblia. A Bíblia é o livro do ensino. Nós temos na Bíblia da criação até a eternidade. Tudo o que está acontecendo, tudo o que está ocorrendo no mundo, a Bíblia nos ensina. Por isso que nós estamos firmados nela, firmados em Deus, em Jesus Cristo, porque ela é a bússola que nos ensina. A Bíblia Sagrada é o livro do ensino. Então a Bíblia é útil para o ensino. Muito bem. Continuamos aqui. Vejamos. Em Provérbios capítulo 8 e o versículo de número 10, a sabedoria diz: aceita a minha correção
e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro refinado. Veja bem o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para que, como ela é para nos ensinar, então o que é que tem? Nós temos que aceitar a palavra de Deus, que ela é para o nosso ensino, aceitar ela mais do que a prata, aceitar ela mais do que o ouro refinado. Por quê? Vou te explicar algo. Porque se nós aceitar a prata, se nós aceitar o ouro, nós temos prata e ouro? Sim, claro, aqui, enquanto nós vivemos nessa terra. Mas não vai valer muito a pena, porque nós vivemos pouco tempo aqui. O homem nasce, cresce, envelhece e morre. Então não adianta nada o homem ter muita prata, ter muito ouro, e ele não ter a palavra de Deus. Não aceitar a palavra de Deus, não crer na palavra de Deus, não receber a palavra de Deus. Isso não é muito importante para o homem. Por quê? Porque quando o homem morrer, a prata não o salva, o ouro fino não o salva. Mas se eu e você, todos nós cremos em Jesus, mesmo que nós não temos prata, mesmo que nós não temos ouro, mas nós temos Jesus como nosso dono, o autor e consumador da nossa fé que está em nosso coração, então nós estamos seguros para uma vida após esta vida, chamada de vida no porvir. Ou seja, uma vida que vai começar após a morte. Existe uma vida além dessa após a morte. Essa é chamada de morte, de vida humana, e vai morrer, vai passar pelo processo chamado morte. Mas a Bíblia está falando para nós também sobre a vida que vai permanecer, uma vida após a morte. Ou seja, após a morte do corpo físico do homem, vai entrar, vai dar-se o início de uma outra vida chamada de vida eterna. Então tem duas vidas eternas, uma com Deus e a outra sem Deus. Se nós viver pela prata e pelo ouro, nós não temos a palavra de Deus no nosso coração como é para ter. Se nós rejeitamos a palavra e não quer a palavra de Deus, não queremos Jesus, então nós não estamos seguros para a vida eterna. Mas se nós temos prata, se nós temos ouro e nós temos Jesus como principal, primordial da nossa vida, então nós temos vida eterna. Porque o que leva o homem a ir para um lugar que é para a vida eterna sem Deus é quando o homem não quer Deus. Mas se o homem quer Deus, ele pode ter prata, ele pode ter ouro e ele pode ter a vida eterna. Vai depender se ele crer, se ele for fiel a Deus no viver aqui no mundo, certo? Então, pode ser rico e pode ser pobre. Se não aceita a verdade, não aceita a palavra de Deus, não tem Cristo como seu Senhor, como a Bíblia está falando aqui sobre salvação e sobre ensino, então não tem como ele estar seguro para a eternidade. Mas se nós, então, aqui escolhemos a palavra de Deus, como é primordial, uma correção para a nossa vida espiritual, então aí nós conhecemos mais, aceitamos mais do que a prata, aceitamos mais do que o ouro refinado, porque aí nós recebemos a palavra e recebemos o Deus que é o dono da palavra. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então é isso. Então a eternidade com Deus, ela pode passar tanto para o rico como para o pobre. Também ela pode ser para o pobre e para o rico que não tem Jesus, uma eternidade sem Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios, capítulo de número 8 e o versículo de número 10. Vamos lá para a palavra de Deus, o que está escrito, 8 e 10. A Bíblia, ela é a palavra maravilhosa de Deus para os nossos corações. Vamos ver, livro do Provérbio, capítulo 8, do versículo de número 10. A palavra de Deus está escrita assim: aceitai a minha correção, ou seja, aceitai a minha palavra. Veja isso. E não a prata. Tá vendo aí? E não a prata. Aceitai a minha palavra e não a prata. Veja bem. E o meu conhecimento mais do que o ouro fino refinado. Viu o que a Bíblia diz? É isso que está na palavra de Deus, revelando para nós aqui. Nós temos que aceitar a palavra de Deus, certo? Mais do que o ouro e mais do que a prata. Pois a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Então ela traz para nós o ensino
que nós precisamos para conhecer melhor a Deus, viver para Deus, e estamos preparando a vida para uma eternidade com Deus, que é chamada de vida eterna, vida no porvir. Por isso que a Bíblia está dizendo que ela é útil para o ensino, ou seja, precisamos aprender com a palavra de Deus. Então aqui está o primeiro item da nossa meditação nessa tarde, é útil para o ensino, e depois estarei dando continuidade sobre o segundo, é útil para a repreensão, certo? Muito bem, estaremos terminando essa parte aqui, e nós estaremos entrando na outra parte, que é para a repreensão. Vamos ver o que a Bíblia vai falar quanto a isso, ok?